e de tão grande e complicado, eu precisei dividir esse perrengue em 3 distintos capítulos, que serão publicados nos dias de hoje, amanhã e depois. E exatamente por isso, eu convido você que sintonizou no canal pela primeira vez a clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas. Aproveite e se inscreva também no canal Continuar a Vida Após AVC, link na descrição. Assim você vai saber exatamente como eu estou, por que eu virei viajante sequelado. Inscreva-se no canal Continuar a Vida Após AVC, link na descrição. Assista aos vídeos nas playlists e você vai entender por que eu virei viajante sequelado e como está a minha reabilitação e como estou atualmente depois de sofrer um duplo AVC, um duplo derrame cerebral. Mas a questão é, por que será que foi um grande, tão complicado perrengue? É que você vai conferir, ficando comigo até o final do vídeo. Começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. Olá, eu sou Evair Ribeiro e você está no canal Viajante Sequelado. Bem, a questão é, estávamos programando uma viagem em família. Gustavo, seus pais e eu iríamos viajar em 4. Iríamos para a Europa. E a intenção já previamente programada aqui de São Paulo era sair de São Paulo, pegar um avião e irmos até a cidade, ir até a capital da Espanha, ir até Madrid. Só que, devido à questão de fazer cálculos e tudo mais, precisávamos fazer uma cotação de valores, não é verdade? Então, cotamos todos os valores de todas as companhias que fizessem esse trajeto, levando em consideração que a viagem ela compreenderia várias cidades na Europa, que você vai saber nos capítulos que eu vou publicar aqui no canal. Exatamente por isso, eu reforço o convite. Sintonizou no canal pela primeira vez? Clica no botão inscrever-se, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações na opção todas, assim você vai receber a notificação assim que eu tornar todos os vídeos de todos os capítulos público, para que você possa entender exatamente o porquê foi um perrengue tão grande e tão complicado que vou precisar de vários capítulos para poder relatar tudo o que aconteceu. E olha, já vou antecipar que o perrengue foi grande mesmo, viu? Assistindo a todos os capítulos até o final, desde o início até o final, você vai entender exatamente por quê. Porque foi um perrengue tão grande, o que realmente aconteceu. Você vai saber todos os detalhes, assistindo a todos os capítulos, desde o início até o final. Mas vamos continuar nesse primeiro capítulo do maior perrengue em viagens internacionais, na minha reabilitação de pós-AVC, ok? Depois de conferir todos os valores, fazer uma breve cotação dentre todas as companhias aéreas que poderiam nos levar de São Paulo até a capital da Espanha, até Madrid, porque o início de todo o nosso roteiro iniciaria lá em Madrid mesmo. Iríamos para outras cidades lá na Europa. A companhia aérea que ganhou a cotação, vamos dizer que tinha um valor menor, foi uma companhia espanhola, uma companhia aérea espanhola, que eu particularmente, como não ganho absolutamente nada,
ainda para fazer propaganda de nada nos meus canais no YouTube, tanto aqui no Viajante Seculado, quanto no Continuar a Vida Após o AVC, link na descrição. Eu não vou falar o nome da companhia, mas é uma companhia bastante conhecida, principalmente na Espanha, uma companhia aérea espanhola. Só que acontece que eu, como você já deve ter conferido, sabe que eu sofri, já deve ter acompanhado a minha história, sabe que eu sofri um duplo derrame cerebral, um duplo AVC. Um AVC isquêmico, seguido de um AVC hemorrágico. Fiquei com muitas sequelas motoras. E lógico que viajar de avião por um período tão longo é muito complicado para mim. Portanto, precisaríamos ser muito criteriosos, porque a passagem ela teria que ser na classe executiva, por causa da questão do conforto, a poltrona vira cama, eu não posso passar muito tempo sentado, e uma viagem entre São Paulo e Madrid são 10 horas, então imagina só, imagina eu na classe econômica por 10 horas dentro de um avião, o desconforto que isso pode trazer. Então é muito caro. Normalmente uma viagem na classe executiva de qualquer companhia aérea, ela tem uma diferença de mais ou menos 4 vezes o valor da passagem da passagem na classe doméstica. Então é muito, imagina, 4 vezes mais caro. E lógico, estamos falando de uma viagem para 4 pessoas. Gustavo, seus pais, eu, então são 4 pessoas, então é realmente muito caro. 4 vezes o valor de uma passagem na classe doméstica, 4 vezes a mais e para 4 pessoas. Então, realmente, além dos hotéis, queríamos nos hospedar, então tinha uma série de questões para levar em consideração, na verdade. Mas acontece que eu, normalmente, como eu amo viajar de avião, adoro viajar de avião, exatamente por isso eu me tornei um viajante sequelado, devido a tudo que aconteceu comigo, onde eu relato em vários vídeos, em várias playlists do meu outro canal no YouTube, o Continuar a Vida Após o AVC. Estou em processo de reabilitação há mais de uma década atrás, vai completar uma década, exatamente no mês que vem, em dezembro, exatamente no dia 15 de dezembro de 2013, agora, mês que vem, vai completar 11 anos que eu estou em reabilitação, desses 2 AVCs que sofri, há mais de uma década atrás. Mês que vem vai fazer 11 anos exatamente, no dia 15 de dezembro de 2023, vai fazer 11 anos que eu estou em reabilitação. Então é complicado. Viajar numa classe econômica, para mim ficar tantas horas sentado, quase sem movimento, porque muito pouco, agora que estou um pouco melhor. Você confere como eu estou assistindo aos vídeos nas playlists específicas do meu outro canal no YouTube, o Continuar a Vida Após o AVC, link na descrição. Assista a todos os vídeos das playlists e saiba como eu estou atualmente, depois de mais de uma década em reabilitação, desses 2 AVCs que sofri. Então o que acontece? Precisaríamos pagar 4 vezes mais caro do que uma passagem econômica, para que pudéssemos ir mais confortável. Tanto eu, quanto o Gustavo, quanto seus pais, que já são bastante idosos também, imagina, 10 horas de avião até Madrid é muito complicado. Então viajar na classe econômica, tanto para Gustavo, que não tem limitações, graças a Deus, quanto seus pais também, que não
não têm limitações motoras, mas são pessoas idosas. Então é extremamente cansativo. Tem toda uma série de questões para se precaver, né? Não é verdade? Principalmente a questão do conforto, não é mesmo? Só que tem uma outra questão também, que principalmente por eu ser apaixonado por viagem de avião, eu sempre tenho um hábito muito peculiar, principalmente para quem, assim como eu, gosta de viajar de avião. Você vai saber todos esses detalhes do porquê dessa peculiaridade que eu tenho, desse critério que eu tenho em fazer viagens aéreas no próximo bloco. Mas continue comigo prestando muita atenção até o final do vídeo, ok? Logo que é feita a reserva e a compra da passagem para fazer qualquer viagem de avião, qual que é a primeira coisa que eu faço? Um amante de viagens aéreas como eu sou, qual que é a primeira coisa que eu faço? Verifico o trecho, os dados da viagem, a companhia, tudo mais, qual o horário do voo, da parte da onde, com destino até onde, qual que é a minha primeira preocupação. Eu já viajei em várias companhias aéreas, tanto no pré-AVC quanto no pós-AVC, só que eu sempre tenho uma preocupação, entre aspas, bastante peculiar. Por quê? Porque é o seguinte, eu sempre quero viajar num avião diferente. Eu já viajei no pré-AVC, antes do AVC, eu já viajei em vários aviões diferentes. E o maior que eu tinha viajado até então foi numa viagem para a Alemanha, foi no Boeing 777. Esse foi o maior avião que eu tinha viajado até então, no pré-AVC, antes de tudo que aconteceu comigo, dos 2 AVCs que eu sofri. Então, o que aconteceu? Depois do AVC, eu sempre, agora principalmente como viajante sequelado, eu sempre tenho uma curiosidade muito grande. Continuar, ver sempre qual que é o tipo de avião que eu vou viajar, em determinada viagem. E depois do AVC, eu já viajei no Airbus, a maioria dos aviões que eu viajei é sempre Airbus. Então eu já viajei no A319, A320, A321, só que estava faltando eu viajar ainda naquele que para mim seria até então uma novidade. Então eu olhei lá na companhia aérea espanhola, que já comentei anteriormente, desde o início do vídeo, eu já conferi e sabia que seria esse que eu iria viajar. Minha próxima conquista em viagens aéreas. Viajar no avião, que era exatamente o modelo que eu queria viajar. Então a minha preocupação foi, como é a configuração desse avião? Como é disposta, como são dispostas as poltronas, como é realmente a configuração, o que tem na tela lá de entretenimento, tem apoio para os pés, além da cama que realmente vira uma cama, por ser uma viagem na classe executiva. Então me preocupei em tudo isso. E realmente era aquele avião que eu queria viajar, que eu ainda até então não tinha viajado. Aí eu fiquei já extremamente feliz. Já começou um processo de felicidade e de satisfação muito grande, porque eu iria completar, entre aspas,
a coleção de aviões da Airbus. Viajei no A319, no A320, A321. Então, quer dizer, estava quase completa a minha, vamos dizer que a minha coleção de viagens em vários aviões diferentes, dentro de aviões dessa companhia, que eu já comentei o nome, embora eu não ganhe nada para isso, para fazer propaganda, mas é só para ilustrar. Então, consegui fazer a minha primeira viagem aérea, né, num avião deste porte, digamos assim. E embora naquela época eu ainda não tenha nenhum dos meus canais no YouTube, porque estamos falando de uma viagem, aliás, falando de uma viagem que começou a acontecer no ano de 2019, antes da pandemia da Covid. Então, o que aconteceu? Saímos de São Paulo com direção a Madrid, e como eu não tinha, eu não tinha nenhum dos canais, mas eu não deixo passar absolutamente nenhuma das minhas viagens sem algum tipo de registro, ou seja com fotos, ou seja com vídeo. E infelizmente naquela época, em 2019, eu não tinha nem o Continuar a Vida após AVC, link na descrição, eu ainda não tinha conseguido aprender a criar um canal no YouTube, porque foi 2019, e o primeiro canal que eu criei, o Continuar a Vida após AVC, que foi meu primeiro canal no YouTube, eu criei em 2020, depois do retorno da viagem, depois de vários meses depois da viagem, chegamos e tudo mais, e que eu vou relatar em todos os capítulos dessa série de vídeos, onde eu falo sobre o maior perrengue de todos, que eu tive em viagens internacionais, na reabilitação de um duplo AVC, como já relatei, como venho relatando desde o início do vídeo. Então, lógico que, por ser uma viagem para um lugar diferente, eu ainda não conhecia a capital da Espanha, nunca tinha viajado para Madrid. Eu tinha viajado para a Espanha, mas foi em 2016, quando inclusive Gustavo e eu apenas fomos para Portugal, e como extensão até uma cidade específica da Espanha. Foi a primeira vez que eu pisei em solo espanhol. Em 2016, fizemos uma viagem, além de Portugal, fomos também para Valência. Foi a primeira vez que eu pisei em solo espanhol. Mas já relatei sobre essa viagem, e inclusive teve vários perrengues também. Todos estão em playlists específicas aqui no canal, basta você assistir para entender inclusive o porquê de tantos perrengues que eu venho sofrendo, que eu venho relatando em vários vídeos, e vou continuar relatando em vários capítulos. Esse que acabou se tornando o maior perrengue em viagens internacionais durante a minha reabilitação de um duplo AVC. Mas continue comigo até o final do vídeo, ok? Conforme eu relatei anteriormente, como eu não tinha nenhum dos canais, lógico que vamos dizer assim, que o hábito de registrar em forma de vídeo todos os momentos da viagem, eu não tinha ainda, porque isso eu só passei a ter depois da criação dos dois canais, tanto do Continuar a Vida após AVC, link na descrição, confira aqui embaixo. Inscreva-se, inclusive, e assista a todos os vídeos das playlists para entender como eu fiquei, por que eu virei viajante colado, e principalmente como está o meu processo de reabilitação. Está tudo registrado lá.
Só que bem depois, só em fevereiro de 2023, gente do céu, olha só, em fevereiro deste ano, foi que eu criei o Viajando Circulado. Logo depois do meu aniversário de 50 e alguns anos. Foi aí então que eu criei o canal Viajando Circulado, canal que você está me assistindo agora. Como eu não tinha nenhum dos dois canais, como já falei, continuar a vida após a AVC, criei em 8 de abril de 2020. E só em fevereiro desse ano, de 2023, foi que eu criei o Viajando Circulado. Eu não tinha nenhum dos dois canais. Consequentemente, não tinha o hábito de registrar em vídeos todos os alguns principalmente, alguns dos trechos das minhas viagens e das minhas viagens aéreas. Tanto da decolagem, do pouso, de parte da viagem, como normalmente agora eu tomei gosto por fazer, passei a gostar de registrar todos esses momentos, só que, embora eu não tivesse esse hábito naquela época, lógico que fotos não podiam faltar. Lógico que, por ser uma viagem diferente, e principalmente num avião diferente, numa classe diferente também, que particularmente já estava acostumado a viajar, porque desde que virei Viajante Circulado, eu não consigo viajar tantas horas na classe econômica. Então eu acabei fazendo uma série de registros de fotos ao longo da viagem e que você vai conferir a partir de agora em forma de PIP, passando bem no centro da tela para você conferir algumas partes dessa etapa do voo entre São Paulo e a capital da Espanha, São Paulo e Madrid. Mas continue comigo até o final do vídeo, prestando muita atenção, ok? Como você acabou de conferir, foi uma viagem tranquila, numa classe boa, que eu pude viajar confortavelmente durante 10 horas entre São Paulo e Madrid. Enfim, chegamos, depois de todos os registros que você acabou de conferir, enfim, chegamos então à capital da Espanha, chegamos então a Madrid. Mas lógico que, como são vários capítulos que eu venho comentando desde o início do vídeo, que esse perrengue vai ser narrado, porque realmente foi um grande perrengue. Esse é o primeiro capítulo de vários, que eu vou relatar o maior perrengue em viagens internacionais. Durante a minha reabilitação de um duplo AVC, tem muito mais para ver e principalmente entender mais ainda porque tão grande e como foi que tudo aconteceu. Continue comigo sempre aqui no canal, mas volto a reforçar o convite. Sintonizou no canal pela primeira vez, mas ainda não se inscreveu, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas e os aguardo amanhã no segundo capítulo dessa série de vídeos falando sobre maior perrengue em viagens internacionais durante a minha reabilitação de um duplo AVC. Ok? Até amanhã, fique com Deus, beijo no coração. Tchau!